Sua noite com muita informação. Movimento na Rádio Jornal. 22h13. Entre um forró e outro, entre um show e outro. Aliás, o professor Ricardo Vieira, que é o nosso convidado da literatura, ele está na região e ele sabe como é a nossa noite de São João. Professor, um grande abraço, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Prazer é todo meu. Como é que vai, amigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Muita paz pro amigo. Tudo na paz. Poesias e Poemas Incompletos é o livro que você lançou no início desse mês, né, professor? Exatamente, Marcelo. Nós fizemos um grande esforço para fazer o lançamento desse livro, que está guardado já há 2 anos, mais ou menos. E graças à parceria com o grande Tarcísio Pereira, né, que você deve conhecer, que é o fundador da Livro 7, a gente conseguiu se organizar e lançar aqui em Gravatá a nossa 4ª obra. Eu tenho uma grande admiração pelo Tarcísio Pereira, porque desde muito pequenininho a gente já ouvia falar com o carinho com que ele tem pelos livros. É uma vida dedicada aos livros, né, professor? De fato, eu sempre conto, inclusive no dia do lançamento eu fiz esse depoimento, porque na época em que eu estudava na faculdade, havia sempre uma aula vaga e outra, e a gente corria para lá. Quando não ia para o Teatro do Parque, a gente dava uma corrida lá para Livro 7 e encontrava sempre a simpatia e o bom humor, né, a humildade, a tranquilidade de Tarcísio, que a gente acabava levando um livro sem querer, pelo carinho e pelo respeito que ele tinha com todo mundo que chegava lá, com quem se interessava pela literatura e pelo livro de forma geral. É verdade, um verdadeiro guerreiro dos livros. A gente sabe que não é fácil trabalhar com livros, nunca foi fácil nesse país, principalmente comercializar livros, e ele, após o encerramento da Livro 7, continua se dedicando ao livro. Conta um pouquinho da tua carreira pra gente, professor Ricardo. Marcelo, eu comecei escrevendo desde a tenra infância. Eu não me recordo exatamente em que época da minha vida eu comecei, mas provavelmente desde os primeiros anos de escola eu já escrevia. E tinha uma verdadeira fascinação pela leitura e pela escrita, especialmente pelo contato que tive com a literatura internacional. Eu estudei numa escola, tive o privilégio de estudar numa escola, uma época da escola, e você deve ser contemporâneo de minha época, de nós termos contato com a literatura, com um professor que se preocupava em nos estimular a leitura, né? E eu me lembro que eu assisti diversas peças de teatro de Shakespeare, enfim, aquela poesia que nós tínhamos dentro da escola, embora a escola fosse um espaço ainda não muito democrático, né? Nós vivíamos uma ditadura no início dos anos 80, enfim. E foi nessa época aí, começo dos anos 80, que eu comecei a escrever. E aí comecei a participar de alguns concursos dentro da escola. Depois encontrei um grande poeta que infelizmente ele está esquecido aliás, ele sempre foi esquecido pela grande mídia, faz um trabalho maravilhoso. Não sei se você já deve ter conhecido ele. Ele é muito carismático com tudo que faz, mas infelizmente faz um trabalho de formiguinha e está completamente esquecido aí em Recife, região metropolitana. Ele viajou o estado todo fazendo um trabalho com literatura, ele lança sempre livros, é Tony de Albuquerque. Seria muito bom se você pudesse resgatar esse nome para a gente de volta, né? Então, através de Tony, eu comecei a fazer umas publicações praticamente como se fosse cordel com ele, e a gente ia pelas escolas, e aí eu fui juntando esse material, e quando em 2010, né, graças a uma grande ajuda que nós tivemos aqui, institucional na época da Prefeitura de Gravatá, nós lançamos o primeiro livro, que é um apanhado gigantesco de 20, 30 anos de poesias que eu escrevi, que eu dei o nome de Primeiras Águas, não mais do que uma coletânea de poesias que eu comecei a escrever justamente nessa época. E em seguida veio, em 2013, veio o livro de contos, Uma Vida, 20 Contos, que eu resumo, muito engraçado, porque as pessoas conseguem se identificar com o livro e com as histórias, porque são, na verdade, histórias verdadeiras que aconteceram comigo, com a leitura mais contista, né? A gente exagera um pouco na questão das histórias, mas todas foram histórias que aconteceram comigo. E aí, quando a gente tem de volta, né? Tem um feedback da pessoa que lê aquela história e se identifica, você
tenho o prazer de dizer que o seu papel como escritor foi cumprido. É verdade. Enfim, e aí veio esse livro, Poemas e Poesias Incompletos, que também na verdade é uma continuação do livro do Primeiras Águas, é um livro mais maduro, né, que nos traz uma reflexão sobre a incompletude do ser humano, a questão da gente viver sempre, né, nessa ânsia de querer encontrar a felicidade, de querer ter uma vida melhor, enfim. E a gente sempre está ansioso por essa busca de ser completo. E nessa busca de ser completo, a gente acaba percebendo ou descobrindo ao longo da vida que o maravilhoso é ser incompleto nas nossas buscas ao longo da vida, até a morte e até depois dela. Agora, professor, me conte um pouco como anda a distribuição desse livro. A gente sabe que não é fácil, que é uma dificuldade grande, mas me conte como anda a distribuição dele. Marcelo, infelizmente, eu estava até assistindo ontem, eu acho que Geraldo estava conversando com um cantor, eu não sei se era o sobrinho de Luiz Gonzaga, e ele estava dizendo que tem vontade de colocar discos à venda, mas não tem ninguém que possa fazer essa divulgação. E eu me identifiquei com isso, porque a gente infelizmente não tem uma grande distribuidora, a gente não tem uma editora que possa comprar esse livro, a gente não tem interesse, inclusive, das instituições que regem, né, os municípios, o estado, enfim. E esse livro eu vendo praticamente via internet, pela página do meu Facebook. Sim. Um amigo indica outro, tem um aniversário, a gente acaba levando esse livro para o aniversário, e aí a gente vai levando. Infelizmente, praticamente vendendo a granel, né, como se diz no linguajar popular. O seu perfil pessoal, na verdade. Deixa o seu perfil para as pessoas darem uma olhada lá no Facebook. É professor Ricardo Vieira, assim mesmo? Não, é Ricardo Vieira. Ricardo Vieira. E como eu estou participando de um concurso, Marcelo, se você me permite. Sim, fica à vontade. O governo do estado todos os anos lança um concurso chamado Prêmio Pernambuco de Literatura. E aí eu escrevi uma obra que inclusive não foi publicada aí justamente por isso, né? Ela tem que ser inédita para participar desse concurso. Sim. E o Prêmio Pernambuco de Literatura esse ano veio com a novidade de você criar um heteronômio. E aí eu criei um heteronômio Carlos Pessoa. Se você colocar Ricardo Vieira, heteronômio Carlos Pessoa, vai me encontrar. E aí estou lá nessa ânsia de, agora em julho, me parece que em julho o pessoal da CEP ligou para mim, dizendo que em julho ou agosto está saindo o resultado desse concurso que eu escrevi uma obra e um romance que passou-se nos anos 40 e 50 no Recife, e aí eu junto alguns fatos históricos que aconteceram nessa época com a história romântica de um cara que é jornalista e que tem 2 mulheres em sua vida. Enfim, uma história interessante. O amigo continua escrevendo ou deu uma pausa agora? Não, eu escrevo todos os dias, Marcelo. Eu estou, inclusive, agora montando, já estava com uns 3 ou 4 crônicas aqui, e aí eu estou já montando um novo livro que com certeza vai ser sobre crônicas. Muito legal. E me fale um pouquinho o dia a dia de professor. Você trabalha aí mesmo na região? É Garanhuns, né? Não, Gravatar. Gravatar. Leciona por aí mesmo, professor? Exato, Marcelo. Eu sou funcionário público já há 20 anos. Eu comecei minha carreira em 1994 lá em Pombos, né? Eu fiz meu primeiro concurso assim que saí da faculdade. E aí sou funcionário público de Pombos e sou funcionário público de Gravatar desde 2000. Né? A gente tinha ainda um concurso do Estado, mas aí houve uma nova lei recente que proíbe da gente ter 3 vínculos. Sim. E aí eu tive que abrir mão de um deles, que foi do Estado, porque tinha um tempo menor e a escola estava passando por um processo de reestruturação, né? Você sabe que agora as escolas do Estado têm uma meta de se tornarem todas integrais. E aí Sim. prejudicaria o meu horário com relação às outras escolas. E aí atualmente eu estou só em Gravatar, lecionando geografia e história para essa galotada nova aí. Professor Ricardo Vieira, muito bom tê-lo aqui com a gente. Quando tiver coisa nova, entre em contato para a gente
conversar um pouco aqui no Movimento. É muito bom, viu, professor? Marcelo, obrigado. Queria te agradecer muito pelo carinho, pelo respeito, pela atenção que você teve comigo. E pode ter certeza que eu não vou largar do seu pé. Assim que tiver novidade, eu entro em contato contigo, amigo. Maravilha, fica à vontade. Um grande abraço, meu irmão. Abraço, boa noite. Boa noite, o professor Ricardo Vieira, que lançou o mês passado o seu novo livro, Poesias e Poemas Incompletos. Você vê que luta, né? Você vê que luta de um professor, de um escritor, para levar a cultura. Dá uma força, vai lá no Facebook do professor Ricardo Vieira, né? E buscar um livro desses aí. São 72 textos em 121 páginas. A sequência e a sessão de literatura volta no próximo programa Movimento, na sexta-feira. Rádio Jornal. Movimento.